Bom, eu creio que se você descobrir o significado dessa passagem, vai resolver praticamente 80% da sua vida, cara, espiritual, para você não ter dúvidas, na verdade, e resolver os problemas, cara, de uma forma que você não se mate tanto em relação a sendo cristão, porque tem coisas que realmente é muito difícil de se resolver, porque tem certas coisas que só Deus pode, só Deus, cara, só Deus pode agir. Só Deus pode dar um cala-boca naquilo. Então, neste vídeo, você vai aprender a como dar um cala-boca no inimigo, para que ele não atrapalhe mais a sua vida. Bom, olhando na passagem que você lembra daquela vez que quando Moisés morreu, os anjos, eles viram Moisés lá caído, o corpo de Moisés. Aí aconteceu, muitos pensam que Satanás e o anjo, eles tiveram uma briga, uma luta ferrenha, uma luta muito difícil, uma briga mesmo, tá ligado? Se você for ler o texto, mas tá errado, essa interpretação tá totalmente errada, não é isso, não foi luta, não foi briga. E agora é que eu vou falar essa parte que vai fazer com que você entenda esse versículo. Se você entender esse versículo, seriamente, você vai conseguir resolver 70% dos problemas sendo um cristão. Então, que a gente venha entender esse versículo. Bom, vamos começar neste versículo. E é isso aí. Para a gente entender esse versículo, a gente tem que entender que os problemas, cara, eles surgem bastante. Várias dificuldades que faz com que você busque resolver as coisas na própria força do braço. Mas a gente percebe que esse versículo ele ensina bastante sobre o agir do Senhor, porque tem certas coisas que você não deve fazer, e sim fazer com que o Senhor repreenda isso. Então, naquele momento, quando o anjo estava, digamos, muitos pensam que o anjo estava lutando contra Satanás, mas não. O que aconteceu? Moisés, acabou sua jornada missionária, né? E líder religioso, exatamente. Mas depois disso, o que aconteceu? Moisés, ele ficou caído no chão, o corpo dele. Aí o que aconteceu? Cara, depois disso, o anjo, ele foi lá buscar o corpo de Moisés, exatamente. Por quê? Satanás queria o corpo de Moisés, não sei porquê, mas aconteceu depois. Mas o que o anjo falou para vencer essa luta? Sem precisar lutar. Ele venceu sem precisar lutar, sem precisar quebrar a cabeça. Muitas vezes você acaba ao galo. Aqui é ao vivo. Muitas das vezes você acaba quebrando a cabeça, cara, com situações e até coisas do futuro, né? Que acaba te atrapalhando. Alguns satanás, alguns demônios. Quais são eles? Os medos, as inseguranças, o orgulho, eles acabam te atrapalhando. Cala a boca. Assim, cara, assim como o anjo falou para Satanás que o Senhor te repreenda. Olha só. Praticamente, o anjo falou assim: cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. Tá ligado? O anjo falou que o Senhor te repreenda. Olha só. Que o Senhor te repreenda, meus irmãos. Olha, ele não precisou lutar. Ele apenas falou que o Senhor te repreenda. Que você venha repreender certas coisas que façam com que você não prospere na vida. Certas coisas que fazem que você não avance. Certos pensamentos, certos bloqueios mentais que você tem que façam que você não avance. Que façam que você não permaneça. Permanecer não é estacionar. Permanecer é continuar. Permanecer é se movimentar. Então, a gente percebe que falar algo para repreender é uma palavra muito poderosa, porque a única autoridade que podia fazer isso para derrotar ele naquele momento, o inimigo, era Deus, meus irmãos, era Deus, exatamente. Por mais poderoso que até um anjo fosse, até o próprio anjo falou que o Senhor te repreenda, porque só o Senhor tem a autoridade de repreender aquilo. Só o Senhor tem a altíssima autoridade, meus irmãos. Então, se até o anjo, meus irmãos, ele reconheceu que não tem essa autoridade
Quem dirá nós? Quem dirá você? Então, certas coisas na sua vida que você tem que repreender. Repreender também significa se afastar de alguns pecados, se afastar de pessoas que fazem que você não cresça na vida, te botam para baixo, pessoas que só te levam para um caminho. Então, repreender isso é importante para você seguir a sua vida, para você aprender a ser desapegado com até mesmo o seu pecado de estimação, que você tanto alimenta ele. Muitas vezes é massageando o seu ego, mas eu quero te falar, meus irmãos, vale mesmo a pena massagear, tá valendo muito a pena massagear seu ego para você viver numa vida de merda? Não, cara, vale a pena mesmo tá massageando seu pecado, seu ego, para viver nessa vida de merda, mano, essa vida de prisão mental, prisão do pecado? Então, que a gente vem entender aqui, a gente tem que fazer assim como o anjo, repreender aquilo que está nos impedindo. Muitas vezes, meus irmãos, não é da força do nosso braço. Não, meus irmãos. Não é só da força do nosso braço, e sim a autoridade do Senhor. Ou seja, meus irmãos, muitas pedras que entram no seu caminho, você tem que repreender. Você não deve querer enfrentar o pecado. Você deve repreender ele e fugir do pecado. Porque se até o próprio anjo, ele não conseguiu vencer o Satanás, imagina nós. Então, ele mesmo reconheceu e ele mesmo, o que ele fez, ele repreendeu o pecado. Entendeu? Então, o próprio... Ai, tá pega! Então, meus irmãos, o próprio anjo lá, ele repreendeu o inimigo. Ele mesmo repreendeu. Porque ele mesmo reconheceu que ele não tinha autoridade para fazer isso. Porque, cara, existem várias categorias de anjos, na verdade. Naquele, me esqueci daquele cara lá, o príncipe da Pérsia, né? Exatamente. Teve um anjo que não pôde lutar contra ele, parece. Ele é poderoso. Aí enviou outro anjo, que era Gabriel Miguel, né? Então, meus irmãos, até os anjos, eles trabalham em equipe, eles, né, entendeu bem? É isso, meus irmãos. Então, que a gente venha repreender o pecado e não buscar lutar contra o pecado. Isso reflete bastante também quando uma pessoa busca te insultar, te humilhar na frente dos outros, né? Às vezes humilhar tua moto, teu carro, tua aparência, várias coisas, né? E você busca, o que você faz? Brigar contra essa pessoa. Muitas vezes, irmãos, o Satanás, o diabo, ele levanta pessoas na vida dele, porque tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Sim, os filhos de Deus e também tem os filhos do diabo. Então, até o galo tá dando glória aqui, ó, que benção. Então, meus irmãos, a gente percebe que tem pessoas que o diabo usa para destruir sua vida, tanto com xingamentos, insultos, para que você perca a cabeça, né? Se estresse, aí você vai e tenta enfrentar o pecado. Não, você tem que repreender o pecado. Porque o que significa? Deus, essa autoridade eu não tenho, mas eu sei que eu tenho uma palavra, que é repreender o pecado. O anjo, o que ele usou naquele momento? Não usou arma física, ele usou arma espiritual, que é a própria Bíblia, a palavra. Repreender é a palavra, meus irmãos. Repreender é a palavra. Pregar a palavra é a palavra. Viver a palavra é a palavra. Repreender o pecado, o inimigo, também é a palavra, porque é a espada, meus irmãos. Repreenda! Aí ele foi-se embora. Entendeu? Então, isso é muito bom, porque isso faz com que você não busque resolver as coisas com seu próprio orgulho, sua própria ira, e sim colocar a autoridade, a responsabilidade em certas coisas apenas para Deus, né? Exatamente. Também depende da pessoa também, né? Mas é importante, assim como o anjo, ele falou: não, o corpo de Moisés você não vai levar não. Então, aí Satanás, e aí vem pra briga, doidinho, vem pra briga. Aí o que aconteceu? Aí ele falou: vou nem esquentar a cabeça com você, que o Senhor te repreenda, tá repreendido. Entendeu? Aí ele foi-se embora. Então é isso mesmo, que a gente aprenda não enfrentar o pecado, porque é isso que o inimigo quer. Às vezes
responder insultos e trocar soco, brigar, discutir. É isso que o inimigo quer, que você discuta com o pecado, tente enfrentar o pecado, né? Mas você deve repreender ele, isso mesmo. Você deve repreender o pecado, porque isso faz com que você acabe se afastando de Deus, porque você vai resolver as coisas da força do seu braço, da própria maneira. Quantas vezes até você resolveu coisas através do seu próprio braço, e não repreendeu o pecado. Então isso faz com que você vá alimentando, meus irmãos. Sabe o que vai acontecer? Você vai alimentando muitas coisas. Onde você foca tempo e atenção, é o que vai se manter. Se você foca tempo e atenção naquele enfrentar o pecado, né, sua vida vai ser destruída. Você deve repreender o pecado e focar seu tempo e atenção em outras coisas, cuidando da sua vida, focando nos seus objetivos. E é isso, meus irmãos. Não fique perdendo tempo respondendo insultos, xingações. Não, meus irmãos, tá ligado? Não, entendeu? Fique em paz. E é exatamente isso. Mas é isso que o inimigo quer, que você perca o controle. O que diferencia um cristão do Espírito Santo e um cristão que não está no Espírito Santo, ou que não é crente, é o autocontrole. É os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles refletem bastante o autocontrole do cristão em si. Exatamente. Muito mais do que ele está falando. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente deve repreender, sim, o pecado. Repreender muito, sim. Entender que apenas o Senhor é que tem autoridade em repreender este pecado. E que a gente vem entender cada vez mais isso. Entendeu? A gente vem entender isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eita, meu Deus do céu, bicho. Sai pra lá. Amém. Só bora. Eu sou o pregador Hernandes. Eu sou missionário. Sou cristão. E é isso aí, mano. Sou pregador do evangelho, mano. É isso. Deus abençoe. E amém.